acho que o Ancelotti é decepcionante, porque não só pela convocação do Neymar, que eu considero absolutamente um despropósito, mas por ter participado de todo aquele circo montado ontem, ridículo no Rio de Janeiro. Aquilo ali, para mim, eu falei isso ontem, vou falar agora aqui na Jovem Pan, aquilo ali me cheira a Vegas 2006, muito parecido. Foi na Suíça, antes de ir para a Copa, agora no Rio, antes de ir para a Copa. Foi na concentração, agora foi nessa apresentação. Se você pegar o vídeo do técnico Lionel Scaloni convocando a seleção argentina para a Copa do Mundo passada, quando eles foram campeões, é de uma simplicidade. Tem um quadro aqui atrás, aqui umas anotações, e ele lendo lá, ou falando de cabeça ou lendo no papel, lá no teleprompter, o nome dos jogadores. Nem fala o nome dos clubes. Fulano, Ciclano, Beltrano, bababá, bababá. Cara, a convocação foi transformada num show pirotécnico com um monte de pessoas, nada a ver, aquele movimento verde e amarelo, que é um negócio constrangedor, um bando de bobo ali. Aí quando o nome do Neymar aparece, cortam pro Luciano Huck. Por que tem a ver o Luciano Huck rindo? Pô, cara, que coisa, que circo patético a CBF protagonizou ontem. A CBF que vinha agora, vão mexer no calendário, fair play financeiro, de repente tem uma recaída monstro, depois de algumas ações, até que eu elogiei aqui, fazendo toda aquela pirotecnia, e esquecem a história. Cara, seriedade zero. E o Ancelotti, ele compôs, renovou o contrato e compôs e convocou por pressão, convocou por imposição de alguém, sei lá, não sei se é imposição, pressão, convocou um jogador que não tem nível para estar num grupo de jogadores de Copa do Mundo e deixou de fora o João Pedro. 37 gols ele já fez na Premier League. 37 gols ele já fez na Premier League. 15 nessa temporada. 5 assistências. Mais 3 na Liga dos Campeões. Deixa fora um jogador jovem, 24 anos, promissor, que joga no principal Liga do Mundo, num time que é uma bagunça, ainda assim ele consegue se destacar. 3 técnicos teve na temporada o Chelsea, foi decisivo na Copa do Mundo de clubes, não tem nem um ano. E aí leva o Neymar, que não consegue jogar contra o Palmeiras, porque tem piso de plástico, contra o Flamengo, porque é suspenso, aí joga contra os pequenos, faz o brilhareco ali, um gol contra o Vasco, gol contra o Juventude. Realmente, eu estou muito, assim, espantado como um técnico do tamanho do Carlo Ancelotti, com o peso que tem, age como qualquer técnico brasileiro faria. Convoca o Neymar. Ah, não, leva o Neymar e tal. Ah, você não gosta do Neymar. Tem nada a ver, porque é de questão política. Nada a ver com questão política. Estou um pouco me lixando porque o Neymar pensa de política. Aliás, eu acho até que o Neymar nem pensa muito sobre esses assuntos, porque eu nunca vi no Neymar uma declaração forte, interessante sobre qualquer outro assunto, sabe? Ele não é um cara, assim, me parece uma pessoa muito brilhante, que fale coisas que me chamem a atenção. Pelo contrário, né? Não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nenhuma antipatia, nem simpatia por ele, nem por ninguém. Eu faço a minha análise aqui friamente, que é o meu trabalho. Não tem que ficar envolvendo questões de simpatia ou antipatia. A questão é técnica, é só olhar para os jogos. Mas a Copa do Mundo, o que acontece? Tem repetido o seguinte, o raciocínio é o seguinte: época de Oscar, todo mundo em trem de cinema. O cara não vai ao cinema há anos, mas ele tem o favorito dele para ganhar o Oscar. Eleição. Todo mundo, Piper não convive com isso muito, que é comentarista político também. Todo mundo entende de política, época de eleição. Todo mundo. Sabe nada, o cara não sabe nada, não conhece nada, não sabe quem são os candidatos, não conhece nada sobre política, não conhece nada sobre o que é socialismo, o que é capitalismo, o que é comunismo, o que é direita, o que é esquerda. Sabe nada, o cara sabe nada, nada. É uma anta, mas tem opinião sobre política. Todo mundo tem. Copa do Mundo é a mesma coisa. O cara não vê um jogo, nem tem ideia do que o Neymar faz no Santos, ou outros jogadores fazem, nunca viu o jogo do futebol internacional, conhece o nome do Ancelotti porque ele chegou aqui outro dia, antes nem sabia quem é, mas tem opinião. Tem opinião. Então, quem é mais midiático fica nesse oba-oba, né? Há uma diferença fundamental entre Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Messi e Cristiano Ronaldo são comprovadamente lideranças vencedoras nas suas seleções e que, se ficar no banco, vai estar tudo bem também. O Cristiano ficou no banco na Copa passada, continuou jogando na seleção, ganhou uma Liga das Nações, já ganhou uma Eurocopa, o Messi ganhou uma Copa América, ganhou uma Copa do Mundo. E o Messi foi o alicerce da formação de um grupo vencedor. O Neymar não conseguiu ser isso quando estava no seu auge. E ele, tecnicamente, não se justifica. Claro que ele pode chegar num jogo lá, circunstancialmente, fazer um gol. Foi assim no ano passado, quando o Santos venceu o Flamengo por 1-0. Jogou todo fechado, teve 2 chances. Na segunda, pimba, ele fez um gol 1-0. Uma atuação muito ruim do adversário, o Santos venceu o jogo. Mas o Brasil vai jogar como o Santos jogou contra o Flamengo, com 28%, 30% de posse de bola, se defendendo, entrincheirado para o Neymar poder fazer um gol? Vai ser isso? Acho que não, né? Como é que ele vai participar? O que se impacta no time? Primeiro, o Ancelotti vai escalá-lo, que agora a pressão vai ser para ele jogar. Toda hora vai ser, a chatice vai continuar. Agora, o que eu acho decepcionante é um técnico desse tamanho participar, não é a convocação, acho que é a parte menor. É ter participado e aceitado tomar parte de todo o circo montado ontem no Rio de Janeiro. Aquilo foi constrangedor. Constrangedor. Gente cantando, não sei o quê. Uma bobajada danada. O marketing falou mais alto, os patrocinadores, interesses diversos ali em relação à seriedade que pede um momento como esse. Gente, o Brasil não tem, a seleção brasileira não tem um time propriamente dito, não tem um time. Está em curso, em formação. Tudo que o Brasil precisava agora era discrição e seriedade.
Trabalho sério aqui, vamos lá, convoca, trabalha. E aí eu lembro, o Tite, quando virou técnico da seleção brasileira, ele era quase uma unanimidade, né? Foi aclamado. Por quê? Vamos lembrar. O Brasil estava fora da zona de classificação para o Mundial da Rússia. O Dunga era o técnico, segunda passagem do Dunga. E aí ele sai e entra o Tite. O Tite muito bem no Corinthians, tinha vencido vários títulos, foi campeão brasileiro em 2015, voltou, né? Depois do período sabático e foi campeão de novo, o time jogando muito bem. Foi o melhor trabalho do Tite, na minha opinião, foi nessa volta ao Corinthians. O time era melhor do que o campeão da Libertadores do Mundial de Clubes, no meu entendimento. Então o Tite era uma aclamação. E a CBF estava muito mal, os dirigentes muito mal. E a popularidade do Tite era muito importante naquele contexto. O Tite aceitou ganhar publicamente na sua apresentação uma camisa da seleção com o nome de sua mãe, em homenagem de Marco Paulo Del Nero, aquele dirigente que depois nem pode sair do Brasil, aquela história toda que todo mundo conhece, né? E eu pensei, por quê? E teve um beijo do Marco Paulo ainda. Por que ele aceitou aquilo? Ele podia falar, olha, eu venho aqui, vocês me apresentam, mas não tem nada, nem quero dirigente aqui. Eles iam ter que aceitar. Eles estavam reféns do Tite, precisavam do Tite. O Tite, quando chegou, já arrancou a seleção para o primeiro lugar e se classificou com sobras. Na Copa do Mundo, de fato, não foi o que se esperava. Mas ali ele ajudou a evitar uma vergonha maior, que seria a não classificação para o Mundial disputado na Rússia. A mesma coisa vale agora para o Ancelotti. Ele tem tamanho suficiente para falar, gente, eu vou convocar a seleção. Essa pirotecnia vai de helicóptero, vai no Jornal Nacional. Pelo amor de Deus, né? Para quê? Então, assim, eu achei muito decepcionante ele ter submetido a isso, participado de toda essa bobajada. E a questão do Neymar é um pedaço de um grande circo montado. Achei aquilo muito constrangedor e parece que o Brasil tem uma seleção fortíssima. Gente, o Brasil está atrás de várias seleções. Ele vai ter que montar o time agora. E o Neymar passa muito longe, entre os convocados, de ser a melhor opção. Claro, para quem não acompanha futebol, para quem não vê, para quem acha que ainda estamos em 2015, não, tem que escalar o Neymar, vai lá que ele resolve. Gente, ele não está resolvendo contra o Recoleta. Ah, mas o time do Santos é ruim. As pessoas falam, não é ruim assim não. É mal treinado porque troca de técnico toda hora. Nem tanto culpa do Cuca que chegou agora, porque é um trabalho confuso. Mas o Recoleta é o quê, gente? Hein? O Santos não conseguiu ganhar do Recoleta. O Neymar estava lá. Final de semana, o Neymar estava em campo. O Coritiba é um time fortíssimo. Vai ter o 3-0, o Neymar estava em campo. O que chamou a atenção? A confusa substituição do Neymar. Então, tecnicamente, ele se impõe. Põe a mão na consciência, você que é Neymarzete. Por mais que você admire o jogador, tem uma hora que não dá mais. É lógico, vão tentar levar e tal. Se o Brasil jogar mal, vai ter que escalar, vai haver pressão. Então, a gente vai ficar aqui falando dessa chatice durante o tempo todo. É lamentável ter que voltar a esse assunto, mas teremos que voltar, infelizmente. Eu vou tentar ser o mais breve possível a partir de agora nesse assunto Neymar. Já falo pouco sobre isso, vou falar menos ainda, mas eu quero falar do Ancelotti. Para mim, ele foi absolutamente decepcionante. Eu esperava dele seriedade, convicção e não se curvar a toda essa situação desse status quo que está aí há tanto tempo repetindo essas coisas. E a CBF me decepciona muito por ter feito toda essa parafernália em cima de um evento que não existe, gente. A convocação é uma convocação, é uma coletiva de imprensa, jornalistas presentes, credenciados, né? Jornalistas, deveria ser só assim, sem esses amigos, influenciadores que não tem nada a ver e tal. Pessoas que trabalham em veículos que falam com o público. Vai lá, sobe numa mesa lá, vai numa mesa, vai lá, pode ter um dirigente, tem um assessor de imprensa, convocados são fulano, ciclano, beltrano. Muito obrigado, tal, coletiva. Pergunta, resposta, tal, acabou, tchau, boa noite, vai para casa. Serve um café ali para a turma e acabou. É isso. O que transformaram ali foi uma coisa ridícula, gente. Aquilo foi constrangedor. E lembra Vegas 2006. Para quem não se lembra, o Brasil foi para essa pequena cidade na Suíça, antes de seguir para a Alemanha, que é ali do lado, para disputar o Mundial de 2006. E era uma bagunça. E quem representava em campo simbolizava melhor essa situação? Ronaldo. 2 grandes Copas do Mundo, que em 98 ele jogou muito também, apesar daquele problema que ele teve na final, né? Ele foi muito bem e em 2022 ele foi decisivo também, jogou muito bem. Então o Ronaldo entrou para a história da seleção brasileira dos mundiais. Mas em 2006, eu lembro que a seleção nem divulgava o peso, né, dos atletas, teve isso. Lembra? Dava ficha, né? Porque para não colocar o peso do Ronaldo, não tinha peso. O Ronaldo estava visivelmente fora de forma. Gente, 3 anos depois no Corinthians, ele não estava na plenitude, mas estava melhor do que em 2006, quando ele veio para o Corinthians. Ele consegue ainda jogar, ele não tinha condição. E o Brasil tinha naquela época ótimos jogadores, que não tem agora, hein? Essa geração não é farta como aquela. Os goleiros eram, vou tentar lembrar aqui, eram Dida, Ceni e Júlio César. Tinha Cafu, tinha Roberto Carlos, tinha Juan, né? Kaká, Robinho, que foram melhores do mundo naquele período. Adriano, Fred, novinho no banco. Juninho Pernambucano. Jogando muito. Jogando pra caramba. Era uma seleção fortíssima. Mas aí o Ronaldo tinha que jogar. Tinha o Adriano, tinha o Fred. O Adriano era o imperador. O Fred
novo na época, um grande atacante também, que foi ser titular tempos depois, quando já não era mais tão bom assim, já estava no caso. E fez gol, inclusive, é verdade. Então o Brasil tinha um ótimo jogador. E o Parreira, ele quando chega na seleção para a Copa 2006, ele chega com moral, que ele fez um trabalho bom no Corinthians, e era o campeão do mundo que ia tentar ganhar a Copa de novo. Também aceitou aquela bagunça. Na época eu falei várias vezes onde eu trabalhava, falei, gente, por que o Parreira está aceitando isso? Ele tinha tamanho e falou, não, aqui não. Aí você vai entender por que a CBF nunca contratou o Jorge Jesus. Eu duvido, Deodoro, que aquele português brabo ia aceitar essa palhaçada toda. Se alguém dissesse para ele, ó, você vai convocar fulano ou ciclano, eu digo que vai convocar. Se alguém sugerisse a ele, um exemplo, que tal convocar fulano? O Flávio falou que é bom para o marketing, é bom, os garotos gostam dele. Eu duvido, Deodoro. Pelo contrário, ele barrou o Neymar no time dele quando não tinha condição, mas não tem condição, não escreveu. E disse antes daquela lesão grave contra o Uruguai, não tem condições de jogar. Ele viajou e acabou tendo a fatalidade daquela lesão grave no joelho. Eu duvido que fosse aceitar participar disso tudo. Duvido. Alguém acha que o Abel Ferreira participaria disso? Eu acho também que não. Posso gostar ou não gostar do estilo de jogo de A, B ou C, mas esses caras são sérios. Esses caras não participam dessas coisas. Não tem essa papagaiada. Não tem isso, gente. Não tem isso. O Parreira aceitou, o Tite aceitou um beijo, não foi uma farma, foi um beijo, foi uma coisa simbólica que eu achei assim absurdo para aquele momento, por tudo que representava naquele contexto. E agora o Ancelotti, um técnico desse tamanho, aceita participar de uma bobajada danada, uma festança brega, um negócio constrangedor. Tudo para quê? Para colocar um determinado jogador que foi um grande craque, mas que hoje não consegue jogar tão bem. Seria maravilhoso poder chegar aqui e falar assim, pô, o Neymar tá no auge, tá jogando pra caramba, mesmo já mais veterano, pode ajudar muito o Brasil, mas eu estaria mentindo para você, porque eu não acredito nisso. Eu acho que até circunstancialmente pode. Depois que o Gabiru fez o gol mais importante da história do Internacional, você sabe que qualquer jogador, até razoável, pode fazer um gol decisivo. Os bugicas da vida estão por aí. Claro que o Neymar, que tem talento, mas esse talento ele não consegue mais colocar para fora por questões físicas e tudo mais, técnicas no momento da carreira dele, ele pode até decidir um jogo, pode acontecer, mas é o improvável. Ancelotti, a seleção brasileira e Ancelotti apostam no improvável. Então, assim, o futebol ficou em segundo plano. A montagem do time, tudo que o Brasil, a seleção brasileira precisa, ficou de lado. Como eu não torço para seleção nenhuma, para mim, ó, tanto faz como tanto fez. E para aqueles que ficam perguntando, por que você não critica a convocação de Danilo e Alexandre? Eu acho também que não tinham que ir. Acho que não tinham que ir. Acho que já deram a sua colaboração à seleção brasileira. Todos dois. E é provável até que sejam titulares. Pelo menos um vai ser titular, provavelmente. Não se trata de questão do clube onde cada um joga. É outra coisa. Tá? E se você perguntar para mim, do ponto de vista do time pelo qual eu torço, se você estiver do outro lado confundindo as coisas, por mim não convocariam nenhum jogador do time pelo qual eu torço. Porque eu acho que o futebol é clube. A Copa do Mundo é legal. Chega na Copa eu acho bacana, as seleções e tal, mas se pensar de forma egoísta, vou pensar no meu clube, não convoca ninguém. É o melhor dos mundos, não convocar ninguém. Ficar todo mundo treinando antes que entregue 2 ou 3 machucados quando a Copa do Mundo passar. Mas o fato é, o Danilo e o Alexandre não repercutem porque não há clamor por eles, não vai haver clamor para que eles joguem. Se jogar o Douglas na esquerda e o Wesley na direita, não vai ter influenciador, não vai ter programas debatendo por que o Alexandre não está jogando, por que o Danilo não entrou no time, não vai ter. Vão ficar lá no grupo, não vão tumultuar, não vão atrapalhar de fora para dentro. O Neymar, a presença dele implica automaticamente nesse oba-oba sem fim, né? Então é uma pena, mas o Ancelotti sucumbiu e para mim isso é decepcionante. Eu sempre acreditei, até dando um voto de confiança na seriedade dele acima de qualquer coisa. E não foi. Ele agiu como qualquer outro técnico faria, qualquer técnico brasileiro, depois de muita subserviência a todo esse status quo. Não é só a Neymar, não, a tudo isso. É o que a CBF quer fazer, tal, e foi feito de novo. E a CBF mostrou que ela não mudou tanto assim como alguns imaginavam. O Mauro, ele trouxe essa situação, né? E eu mesmo falo muito, então eu quero deixar isso aqui bem claro, porque às vezes as pessoas tentam, né? Claro, gerar treta e pode tentar, é legal. Agora, que o Mauro deixou bem claro, minhas críticas ao Neymar não tem nada a ver com política, e isso eu falo, não mesmo. Porque se tem um cara, ele pode ter o lado político dele, todo mundo tem, mas que não politiza no futebol, porque quando eu critico, muitos falam, mas e o Mauro que trabalha com você? Vamos lá, eu acho que muitos jornalistas esportivos politizam e provaram politizar as críticas ao Neymar, tá? Eu acho, minha opinião. Agora, o Mauro eu nunca vi politizar
uma crítica ao Neymar. Ele critica porque ele acha que o Neymar não rende mais dentro de campo, porque o Neymar não entrega, porque o Neymar está fora de forma. Mas a minha crítica a muitos coleguinhas, e eu não incluo o Mauro, até porque, deixa eu dizer uma coisa, se eu incluísse, eu nem teria saco para trabalhar com ele. Porque eu odeio isso que acontece hoje em dia na mídia. Então, eu admiro pra caralho o trabalho do Mauro. Agora, ele critica o Neymar dentro do campo. É isso que a galera tem que começar a saber separar. Tem outros que não, que já até compararam agora a situação política, que é nítido que alguns têm uma perseguição política. Porque alguns falam pra mim, mas e o Mauro? Você não fala? Gente, eu não acho que o Mauro politiza a crítica ao Neymar. E ele deixou isso claro e eu tô querendo deixar também. Mas eu sou contra quem politiza crítica ao Neymar. E eu sei que tem muitos coleguinhas da imprensa esportiva que politizam os ataques ao Neymar. E aí, realmente, eu acho muito errado. E com relação, é bom deixar isso claro, ao super evento que foi feito, eu também sempre acho isso uma palhaçada. Sempre, da Conmebol, da FIFA, da CBF, o que quer que seja. É insuportável você ir em evento esportivo. Você tá louco para ver a convocação, para saber quem vai ser convocado. Aí tem musiquinha ali. Aí tem teatrinho ali. Aí, até a seleção feminina foi tema, porque vai ter a Copa do ano que vem. Gente, o assunto era a Copa masculina. Nesse ano, seleção brasileira. E quem sabe, acompanha o meu trabalho, sabe. Hoje em dia, sim, eu tenho muita fonte na CBF, mas eu não tenho rabo preso. Eu posso criticar, eu posso. E eu não gosto também desse tipo de evento. Agora, acho que vai ser igual a Vegas. Aí, eu até ia perguntar pro Mauro, mas primeiro eu vou falar com o Piperno. Eu acho que aí tem que ver a organização lá, nos Estados Unidos. Será que vai ser festinha? Será que vai ser treino aberto? Será que vai ser aquela bagunça que foi? Porque aí eu acho que é mais a concentração lá na Copa do Mundo. O evento eu acho palhaçada, porque não precisa fazer esse estardalhaço todo. Mas eu não acho ainda comparável a Vegas, porque Vegas foi a bagunça na Copa do Mundo. Os caras, em vez de estarem concentrados, estavam fazendo treininho aberto, treino sendo invadido por torcedor. Aí sim. E eu acho que a gente tem que ficar ligado nisso. Vai ser bagunça de novo? Vai ser popstar de novo? Vai ser coisa midiática de novo? Porque aí tem que ser muito criticado. Porque o que se fala é que não. Que vai ser fechado, que nem vai ser em resort, vai ser num hotel bem de logística mesmo, que só vai estar a delegação da seleção brasileira. Então, eu acho que aí a gente tem que esperar ver a organização, como vai ser lá, né? Mas realmente, musiquinha, teatrinho, e um bando de artistas lá que não tem nada a ver com futebol, isso também me irrita bastante. Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. Quando ele chegou, ele falou, né, que o sonho dele era dirigir o Neymar e o Totti não dava mais, o Neymar ainda dava. A gente sabe da importância de uma marca, de uma figura. A marca Neymar é muito forte no futebol que não existe nos Estados Unidos. Eu diria a você que, rigorosamente, se você for olhar pela bola que está jogando, o Messi está jogando um campeonato amador. O Cristiano está lá na Arábia, ainda está um pouquinho mais, né, em ativo, mas também é outro campeonatinho. E o Neymar também, quer dizer, são as marcas que vão para a Copa do Mundo, eu acho que tem que levar mesmo, até porque o Brasil não tem jogadores, nossa, ele tirou quem para colocar o Neymar, né? Não tem. João Pedro, talvez, não sei, pode ter sido outro. Se o Estevão tivesse aí, outro sobraria, eu acho que o Estevão iria. Mas entendo que é natural, né? Fica até mais divertido a seleção com o Neymar, para tudo, para o bem, para o mal, para tudo. Então eu nunca tive dúvida que ele iria. Eu até usava o termo, se ele estiver andando, ele vai.
Como ele está andando, ele vai. Agora, o rendimento dele, como é que vai ser? Aí são detalhes que tem que ser acertados entre o treinador, entre o Neymar, mas acho que o Ancelotti, não, seguramente. O Ancelotti tem peso suficiente para deixar o Neymar no banco de reservas e jogar quando for necessário. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas também não acho que foi uma coisa, que vai ser uma coisa imposta. Tenho certeza que isso foi conversado, foi acertado, foi alertado e acabou saindo dessa forma. Acho que vai ser divertido, vai ficar mais divertido com o Neymar na Copa do Mundo, no meu modo de entender.